Atenção, este programa não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores, boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Revolucionários, transformadores, cheios de vida ou apenas micareteiros modernosos a fim de transformar sua própria mediocridade no padrão de medida da excelência humana. No Rasta News de hoje, trataremos deste tipo barulhento e abundante que abunda nas ruas de um mundo cada vez mais internacionalizado, onde comporta-se como o Celso Russomano no supermercado. Cheio dos direitos e nenhuma das responsabilidades. No Rasta News de hoje, senhoritos satisfeitos. Quem nunca foi incomodado por uma criança mal criada? Aquela que tá ali no avião, né? Correndo pra cima e pra baixo, com aqueles tênis de luzinha, né? Um saco de gummy bear colorido deixa a pirraia mais elétrica que um vizinho que eu tinha, um DJ lá, tomava uma anfetamina e ficava fazendo techno. Enquanto isso, os pais, gordos e cansados, ficam ali sentados, né, esperando que a criança se canse antes de terem que trazê-la para sentar-se também. Aí chega a hora de sentar e ela faz o quê? Abre o berreiro e aí, meu amigo, não tem headphone com noise cancelling que bloqueie os chutes que a criatura dá na cadeira da frente. Paralelamente a isso, acontece uma série de maravilhas que deveria deixar qualquer um boquiaberto. Tem uma aeromoça ali, um comissário de bordo, pessoas que, por um salário, se prontificaram a tomar diariamente o mesmo risco que a gente toma esporadicamente ali ao entrar no avião. E isso com um sorriso no rosto, né? Aquela voz branda, perguntando com a maior paciência se você tem pelo menos aquele mínimo de capacidade de operar uma porcaria de uma porta de emergência. E eles ainda se prontificam com a maior boa vontade a negociar uma mudança de assento, caso você não tenha nem mesmo essa capacidade. Já parou pra pensar nisso? Jack, eu estou tão quente que estou queimando. Eu vou ligar o ar pra você. Imagina o homem e sua vida primitiva, né? O que era que tinha de ofício? Quais eram as opções de carreira? Não era muito diferente de montar um personagem no D&D, né? Tipo, dava pro cara ser pastor, caçador, guerreiro, bárbaro, clérigo, mago. Acho que tem até mais ofício no D&D do que na vida primitiva do homem, né? E o piloto e o copiloto, pô? Ligue o piloto automático. Os caras tomam nas mãos a responsabilidade de ficar acordado por 10 horas num voo de São Paulo a Nova York, enquanto eles monitoram condições climáticas, velocidade do vento, altitude, trajetória, tomando uma série de decisões importantíssimas que praticamente nenhum de nós tem a mínima capacidade de tomar. E o que dizer da equipe em terra? Os controladores de voo, até os caras que estão lá naqueles carrinhos, né, numa temperatura de menos 15 graus no JFK, esperando para guiar, limpar e abastecer de combustível essas fabulosas máquinas que chegam recheadas de gente que está completamente alheia a todas as coisas fantásticas que estão acontecendo. Já imaginou se eu chegasse para o Bernoulli lá no século XVIII e dissesse para ele: irmão, você não tá ligado. Eu vim do futuro para te dizer, ó, que aquela tua equação baseada na conservação da energia deu fruto, irmão, deu fruto. É mesmo, mas rasta. Sim, cara. Graças a elas a gente fez o carburador, que é um bicho lá, a gente usa ele numas máquinas que levam a gente para qualquer lugar nas estradas. E é muito mais rápido que qualquer carroça. E a PM do Rio consegue fazer funcionar até no Santana. Ele dizer: Estás a me tirar, desrasta. O Santana tem carburador? Tô falando pra você, cara, tem carburador! Caraca, tem carburador sim! Tem carburador aqui! Não tem carburador, não tem carburador! Tem carburador sim, senhor! Calma, seu Bernoulli. É que lá no século que vem, tem um rei lá de Portugal chamado Dom João VI. E ele vai criar um negócio lá no Brasil chamado Rio de Janeiro, que vai fazer umas coisas que o senhor nem imagina. Mas deixa eu falar o melhor, seu Bernoulli. A sua equação também ajudou a criar a asa de uma máquina chamada avião, que a gente usa pra voar, seu Bernoulli. O voo humano é uma coisa normal já desde o século XX, seu Bernoulli. Bernoulli ia cair duro, certeza. Mas não sem antes me perguntar: Mas e aí, meu rasta? A humanidade está agradecida? Estão fazendo bom uso dessas máquinas? Veja bem, seu Bernoulli, teve bom uso, mas também teve 2 guerras mundiais ali, né, milhões e milhões de mortos. E hoje tem um pessoal de bermuda que rebaixa o carro e sai buzinando pra mulher na rua chamando ela de gostosa. Vai devagar, vai devagar. Vai. Cala,
muita gente também que usa o tal do avião para levar um espirrar mal criado pra Disney. Bernoulli ia me dizer. Disney? É, seu Bernoulli. É um carnaval, é um parque de diversões cujo mascote é um camundongo. Tem um castelo lá da Cinderela e a fada madrinha tem uma vara de condão que o senhor não faz ideia, seu Bernoulli. É uma loucura. É uma vara de cunhão. Pois bem, pense em tudo isso quando você for voar de avião. Eu, se fosse rei do Rastomenistão, eu ia passar uma lei dizendo que criança só pode voar de avião quando for capaz de escrever a equação de Bernoulli. É o mínimo, né? Chega lá no aeroporto, tira sapato, passa na maquininha, entra no raio-x, dá 3 pulinhos. Ok, senhor, agora tá aqui o formulário. Preciso que cada membro da sua família escreva a equação de Bernoulli. Equação de quê? Bernoulli. Equação de quê? Bernoulli. Equação de Bernoulli? É. Pô, eu sou de humanas, eu não sei essas coisas não. Tá o seu, meu filho. O senhor e sua família não merecem tomar parte na grandiosidade do voo humano. É tentador, né? Tá vendo como é? É assim, ó, tentando legislar o incômodo que o cara vira um autoritário. Digressões à parte, em relação à nossa civilização, nós somos a criança chutando a poltrona do rastro no avião. O tipo já bem definido por Ortega y Gasset, lá em 1932, o senhorito satisfeito. O senhorito satisfeito vive sua vida apontando para o passado e para tudo o que o rodeia. E ele aponta com aquele ar de superioridade, né? Ele julga severamente a sua própria civilização, mas ele é incapaz de cozinhar um café da manhã sem queimar o bacon. Fica aquela fumaça de Mordor dentro de casa. Esse julgamento só ocorre porque há uma certeza que o senhorito satisfeito carrega consigo mesmo. Todos os luxos do desenvolvimento dessa civilização nunca serão por ele perdidos. Ou seja, ele é um canastrão. Ele finge desprezar toda a sua história apenas naquela medida em que ele carrega a certeza de que ele nunca vai perder o benefício de ser filho dessa mesma civilização. Assim como a nobreza hereditária ou as grandes heranças criam jovens mimados, deslumbrados, né, que desconhecem os fatos mais cruéis da realidade, hoje temos uma trupe nova, a dos jovens mimados não pelos pais, mas pela civilização. O jovem, juvenil, jovial do Ocidente, ele nasce herdeiro de quê? Ele nasce herdeiro de uma tradição moral judaico-cristã, do direito romano, da filosofia grega e do seu melhoramento através da patrística e da escolástica, da liberdade individual dentro de um Estado-nação, o direito de propriedade e uma economia de mercado. Nenhuma dessas ele moveu um dedo para ajudar com que elas existam. E sem elas, o nosso desenvolvimento tecnológico e científico não existiria de forma alguma. Desenvolvimento esse que também trouxe uma elevação no nível de conforto material que seria inimaginável para qualquer rei absolutista ou qualquer nobre do século XVII. O senhorito satisfeito, ele é o tipo de homem micareta. O homem micareta moderno, que ele já não reconhece que o abadá, o axé, o parangolé, a Ivetinha, a Claudinha Leite e o show do Guns N' Roses só existem por conta de conquistas históricas muito mais elevadas da nossa civilização, que terminam por garantir uma liberdade que permite todo tipo de pataquada, tem um lugar ao sol para se expor e cobrar ingresso dos entediados. Ele não se contenta em vadear pelas ruas e encher na cara de Sukugami. Ele acredita que toda a permissividade e vulgaridade que o cerca é um direito. Pior, ele pensa que toda essa festa alegre e bonita existe como um dado da natureza, como se sua existência fosse tão natural quanto o ar que ele respira. A tese é essa. A própria perfeição com que a nossa civilização criou uma certa ordem que nos permite desfrutar de muitas farras e galerosidades, né? Ela também faz com que os foliões não a considerem como uma organização genuína, mas como se ela fosse apenas a expressão cotidiana da natureza. Não, meu aluno. No mato, o que tem é pernilongo, carrapato, sanguessuga, os bichos sinistros. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Trio elétrico, pagodão e swingueira, isso aí são frutos menores da nossa bela civilização. Coisas que jamais existiram ou existiriam na selva e muito menos em um país comunista. Essa vulgaridade festeira é o oposto da forma como vive o homem rochedo, né? O homem que, por reconhecimento e gratidão ao passado, não se contenta e não se deslumbra consigo mesmo. O senhorito satisfeito, ele vive uma vida que carece de projeto, então ele caminha ali ao acaso, né? Ele está extasiado, entusiasmado consigo mesmo. Ele crê que a gente vive tempos que são mais tempos. A nossa vida é mais vida. O passado é minúsculo para ele, é muito pequeno. Quem veio antes dele viveu um erro, né? O erro de viver no mundo errado. Então ele deseja governar a sociedade de acordo com as suas vulgaridades, como se a civilização tivesse fundado suas bases numa conversa de cafezinho ali, um barzinho. O negócio é que se a gente olha para a história, a gente sempre vai ver que a aristocracia tinha um certo nível de permissividade que condizia com a sua responsabilidade. A responsabilidade de ir para a guerra. Ou no caso do rei, até mesmo de se tornar o fármacos perante uma população insatisfeita
treta, como a gente viu quando rolaram as cabeças na Revolução de 1789. O povo é que sempre teve que se resguardar com um certo conservadorismo moral. Aquele mais básico sentimento de autopreservação, de quem não enxerga a vida com essa abundância que o filósofo compadre Washington observou já nos anos 90. Que abundância, meu irmão! Então, o rei e o nobre, eles podiam ter lá não sei quantas raparigas, mas era o deles na reta na hora da defesa. A tal da noblesse oblige, né? O camponês, ele tinha que andar na linha, é verdade, mas ninguém tinha direito de forçá-lo a lutar. Um equilíbrio de direitos e deveres faz parte da estrutura da realidade. Basta você olhar qualquer discurso político hoje em dia e a gente vai ver o quê? A gente vai ver direitos e mais direitos e mais direitos e em nenhum momento os deveres associados. O resultado é uma explosão de senhoritos. O que, se prejudicasse apenas ao senhorito, seria apenas um erro local a ser pago pelo que o carrega. Mas a coisa começa a ganhar ares de bigode pelo seguinte motivo. O senhorito ainda vive na realidade. Ele tem uma certa ciência de tudo o que ele ganhou de mão beijada. E não há nada mais danoso à alma humana do que essa sensação de culpa de usufruir de um privilégio sem dar nada em troca. É aí que está a fonte do que acontece com boa parte da juventude de classe média. É evidente que eles se sentem culpados por terem nascido em boas famílias, por terem frequentado escolas particulares, por terem levado aquela vida de rodízio de sushi e tributo a Arctic Monkeys em pub irlandês. Você vê direto um burguês de esquerda virando para outro burguês e dizendo: "Você fala isso porque não é você que sofre com..." Aí bota lá uma gama de coisas que ele também não sofreu. Toda vez que você vê um senhorito checando os seus privilégios, se você prestar atenção, você vai notar que é difícil dizer se é uma confissão de culpa ou se o cara tá contando vantagem. Ei. Tá olhando o quê? Não fui eu. Obviamente, o senhorito não apenas sente essa culpa, ele também costuma cair na falácia de soma zero, que é a ideia de que para ele estar onde está, outra pessoa tem que viver necessariamente na miséria e na opressão. No entanto, ele continua ali, com aquela pança de Coca-Cola e Doritos, um testemunho da sua própria filha da putice. Veja que o que acontece aqui é uma perversão, uma macaqueação do pecado original. Esses privilégios de que ele, mero burguês suburbano moderno, usufrui, eles são um testemunho de que a visão de soma zero é errada. Do contrário, a gente não teria essa ascensão do nível de vida tremendo que acontece no mundo inteiro. Então ele olha para a parte que ainda não foi contemplada por essa ascensão e conclui que aquilo também é culpa dele. Ele não consegue pensar em nada mais além dele. É o eu, é o eu, o eu, o eu, o eu. Nós precisamos checar o nosso bababá. Ele tá sempre voltando para si. Ele é o verdadeiro idiota, no sentido de que até quando ele fala do mundo e do tal mundo melhor, ele não enxerga mais além do que o raio das próprias unhas, meu filho. É minha culpa. Desculpa por ser homem. Desculpa pela minha dívida histórica. Infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. E nessa culpa acusatória que é típica do capiroto, em vez dele ir atrás de investigar quais são as causas das benesses de que usufrui, o que é que causa a riqueza e aumenta o nível de vida do homem médio, ele esquece que a pobreza e a injustiça são o estado de natureza do homem nessa terra. E ele começa a acusar um grande projeto sistemático, o sistema de distribuição de pobreza e injustiça. Ele começa a acusar o grande homem opressor. Ele não está buscando uma solução, ele só está tentando buscar uma forma de pagar pela sua culpa. E às vezes ele paga. Teu projeto vem de cima, dirigido para baixo. O controle te fascina, faz de ti um bom capacho. Quando a luta pipocar, tu é o primeiro a ir pro saco. Senhorito satisfeito, nesta rima eu te esculacho. Incapaz de juntar causa e efeito, o senhorito é o mais propenso ao entusiasmo por trocar aquilo que existe imperfeitamente pela grandiosidade daquilo que não existe. Grandes projetos de caráter revolucionário dirigidos de cima para baixo. Os dois mais queridos do século passado foram o nazismo e o comunismo. O primeiro já está fora de moda, né? Com uma justa repulsa pela maioria das pessoas. Mas o segundo, ainda mais mortal, ainda está em voga, e é o autoritarismo de estimação do povo jovem. Há também o progressismo democrático, né? Aquele que busca fazer da ira justiceira das massas ensandecidas a política do dia nos parlamentos e tribunas das democracias liberais do Ocidente. O primeiro vai à ruína a galope em um belo tordilho andaluz. O segundo vai de jegue, devagar e sempre, com
com aquela fé em um progresso inexorável, né, que poderá, com fé política suficiente, mover o abismo até ele. É a perversão que transforma a fé religiosa genuína, aquela que chama o indivíduo a viver para a eternidade, para que termine agindo melhor nesse mundo caído, o famoso mover montanhas, em uma fé materialista, que chama o indivíduo a sacrificar tudo o que é eterno em prol de um paraíso terreno. E aí ele sai matando tantos quanto forem necessários para a realização desse maravilhoso projeto, pelo qual ele não se responsabilizará. É a famosa fé que move abismos. Mas talvez o que mais caracterize o senhorito é a relação que ele tem com as ilusões revolucionárias que ele defende. Ele sempre imagina, né, estar ali na vanguarda do processo revolucionário, ou segurando as rédeas, ou em algum lugar de prestígio, né, seja na luta um puta general, ou seja como algum intelectual que encanta a multidão, ou aquele bardo de chinelo de couro ali, né, caminhando e cantando e seguindo a canção até o portão. Aquele portão lá, onde se deve deixar toda a esperança. Acontece que Cronos e as revoluções, os dois a 80 km por hora, quem devora mais dos seus próprios filhos? As revoluções, sem dúvida alguma. Se anteriormente eu já falei que o senhorito sente essa culpa, esse desprezo por si mesmo, que se traduz na histeria revolucionária, é muito frequente que ele seja um dos primeiros a ir pro saco numa revolução. Imagina, cara, essa galera bonita, essa galera do bem, essa galera do amor, os amantes do amor. O amor nunca teve tantos amantes e o inferno nunca esteve tão cheio, né? A galera mora lá no Leblon, né? Pipocou a revolução. A polícia se juntou aos insurretos. O governo caiu. Não tem mais propriedade. Bate a galera na porta. Boa tarde, companheiros. Boa tarde ao cacete, irmão. A gente veio aqui cobrar a dívida histórica. Mas o senhor deve ter algum engano aqui. Eu sempre defendi vocês no Twitter. Eu tenho consciência social. Beleza, irmão. Antes de tu terminar essa melodia aí, o maluco já defecou um tolete desse tamanho na tua mesa de centro da IKEA. Já matou teu shih tzu e já colocou na tua air fryer. Pois bem, o tapete vermelho dessa rapariga de boi chamada Revolução é pintado com o sangue de senhoritos com consciência social. Como se esquecer, né, de Fulgêncio Batista, aquele que deu um golpe militar, foi apoiado pelo Partido Comunista, legalizou o Partido Comunista e depois foi deposto por uma revolução que terminou mais tarde se declarando o quê? Comunista. Ou como se esquecer da picaretada que tomou Trotsky, grande picareta, ou o moto dos stalinistas, Trosco bom é Trosco morto, ou o fim que tomou o próprio Trosco, Karl Radek. Pô, Karl Radek. Karl Radek era esse camarada da foto aqui, ó. Bonito menino, né? Parece um cu com cãibra. Acontece que esse bonitão das tapiocas era um tarado bovino, o famoso gado demais, compulsivo. E o que é que o gado demais faz quando é feio? Ou ganha dinheiro, se enche de joia e compra carro importado, ou é revolução sexual pra cima das manas, né? Pois é, Karl Radek optou por esse caminho e foi um dos líderes da revolução sexual que se sucedeu na Rússia bolchevique durante os anos 20. Aquela marcha dos pelados lá, né? Abaixa a vergonha. Pois é, vocês devem imaginar a quantidade de Enzovsky e Valentinovskis que foram frutos dessa gadeagem generalizada. Karl Radek descobriu isso anos depois, quando veio Stalin com novas necessidades e planos para a Revolução Russa que eram incompatíveis com essa Mikaretovsky, e Radek achou que a festa continuava, fazendo até piadinhas com Stalin. Stalin riu e mandou diretamente para o campo de trabalho forçado, para gerar valor, né? Lá ele se encontrou com a geração que ajudou a criar, e ele foi assassinado na cadeia, entrando aí para a lista de filhos que a revolução devora. É o que acontece quando o senhorito cai em bigodagem. E falando em bigodagem, chegou a hora do Troféu Bigodagem. O Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos do que Herbert Marcuse, por suas contribuições aos senhoritos satisfeitos de todo o planeta. Herbert Marcuse nasceu em uma clássica família judaica de classe média alta. Como todo bom senhorito satisfeito, ficou interessado por essa aberração incômoda, que é o tal pobre de direita, né? Ele não foi o único a notar que as previsões marxistas de que o proletariado faria a revolução quando as tensões dialéticas dentro da sociedade capitalista chegassem àquele momento inexorável de ruptura, né? Essas previsões foram mais furadas do que mãe de deputado em Black Friday no Love Story. O tal do capitalismo tinha transformado os proletários em classe média por todo o mundo industrializado. E o ranço revolucionário com que os apóstolos do marxismo contavam para a realização de suas profecias foi se acalmando. Se as oportunidades lá para a revolução vieram e as condições objetivas do tal materialismo histórico estiveram presentes em vários momentos do século XX, mas o proletariado não fez a revolução, a conclusão é de que foi o próprio capitalismo que adentrou e erodiu a consciência de classe, fazendo com que os proletários se aburguesassem e internalizassem a lógica do sistema. Isso dá ao jovem de classe média brasileira aquele ar de superioridade que ele assume quando descobre que o porteiro do prédio dele gostaria de poder andar armado e que ele não gosta de vagabundo. Aí ele pensa, né? Este pobre reacionário está apenas repetindo o que ouviu e viveu deste sistema injusto. Ele não tem consciência de classe, ele não tem pensamento crítico. Graças a Deus, né, filho? Porque se ele despertar a consciência de classe que os Marcuse da vida querem que ele desperte, ele anotaria os horários que tu sai do teu apartamento e venderia essa informação para algum grupo de sequestradores que arrancaria a tua mão para mandar para tua família por resgate.
Como é que tu ia tocar o tema de Narcos no Luau depois dessa? Mas a característica mais de senhorito satisfeito que a gente encontra no Marcuse está na própria filosofia dele. Para Marcuse, as sociedades até então sempre tiveram um caráter repressivo, na medida em que os homens precisam dizer não a seus desejos mais animais e destinar a sua energia vital para atividades mais produtivas e civilizatórias. De fato, toda sociedade tem esses elementos repressivos, embora nenhuma delas sobreviva baseada apenas neles. Em algum momento tem que entrar o amor ao próximo e alguma coisa dessa. Mas o ponto é que para Marcuse, o nível de abundância material a que chegamos nos mostra que uma sociedade sem esses elementos repressivos é não apenas possível, como desejável. Então aqui a gente sempre tem que ter um certo cuidado, porque essa gente tem a língua dupla, né? Por um lado, vai haver uma crítica à propaganda e à fetichização do sexo como instrumento de controle. Parece até que a gente tá conversando com um Moisés da vida, né? Condenando a adoração do gado de ouro. Mas por outro lado, vai haver um estímulo à liberação sexual como algo desejável para a incorporação do eros a uma sociedade pós-escassez. Não é o meu objetivo aqui tratar da língua de cobra dessa galera e seu interesse em acelerar a destruição de tudo o que existe imperfeitamente em prol daquela perfeição característica daquilo que ninguém nunca viu nem sabe o que é. Mas veja que essa ideia de que o capitalismo de certa forma transcendeu a escassez é algo que Marcuse trata com a maior naturalidade do mundo, como se fosse um dado da realidade, como o próprio ar que respira. Isso é típico do senhorito satisfeito. E isso é típico na massa de pomadistas do Leblon que a gente vê checando seus privilégios no Twitter enquanto vivem lá o jardim das delícias nas suas bolhas. A ascensão do eros na sociedade já deu seus frutos. A gente já viu esses frutos. Mais repressão e mais poder governamental. Marcuse se responsabilizará por isso? Não. É bigodagem? Com certeza. Rasta, por que o socialista não pode ter iPhone? Olha, o socialista pode ter iPhone. Na verdade, é conveniente que todo socialista tenha iPhone. Você tem que entender que o desenvolvimento da tecnologia, ele é um desenvolvimento que anda em paralelo com o desenvolvimento da tirania do governo. Tudo o que os socialistas do mundo moderno precisam é de um grande estado tecnocrático, né, onde todo mundo tenha lá o seu iPhonezinho, com a contagem de pontos, do que é que eles fazem, de quanto valor que eles geram, do que é que eles estão falando, se eles estão falando coisas que podem, que não podem, e tomando conta da vida das pessoas. Essas duas coisas andam juntas. Rasta, o que diabos falou Zaratrusta? Assim. Rasta, por que o fim da conduta humana não deve ser a felicidade? Veja, irmão, quando eu falei felicidade, eu tava me referindo à visão dos utilitaristas sobre ela, né? Então, para eles, a felicidade é a maximização dos prazeres e a diminuição das dores. Ou seja, a felicidade de um porco. Porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Rasta, vale a pena vir trabalhar na Europa deixando esposa e filho no Brasil? Olha, Rastão, se você quer que Enzo fique se perguntando que tanto de tio é esse que mamãe leva pra casa, uma boa ideia.